Foi um dia no espaço sideral, em que um robô olhou pra Mônica e se apaixonou perdidamente. E não por causa da força dela ou do jeito marrento e nem pelas broncas épicas que ela dá no Cebola. Foi algo muito além. E é aí que começa uma das histórias mais inesperadas, emocionantes e, por que não, caóticas da Turma da Mônica jovem. A história que começa com uma simples excursão para conhecer a estação espacial do astronauta. Sim, literalmente uma excursão escolar no espaço. Logo de cara, a galera entra na nave Oshi e fica totalmente deslumbrada. O Fran já pira com a tecnologia, a Magali já quer saber onde é o refeitório e o Cebola, como sempre, quase beija a Mônica, mas por aqui é com os olhos mesmo. Literalmente. A Chabel, a babá do Cebolinha, está agora trabalhando com um astronauta sendo tripulante da nave espacial. E a Mônica, ela sempre foi insegura quando o assunto é os 5 fios. E quando ela vê o Cebola super protetor com a Chabel, ela fica com bastante ciúmes dessa relação, porque ela queria ter essa proteção dele. Ela sente como se ela não fosse protegida por ele. E a edição, ela gira em torno desse sentimento da Mônica. Durante a excursão, a gente percebe que o astronauta, ele não é aquele cara simpático do clássico da Turma da Mônica. Ele é uma pessoa bem antipática mesmo, bem séria. Tanto que a Mônica nem vai tanto assim com a cara dele. E é dito que ele é assim porque ele ficou muito tempo sozinho, vagando pelo espaço. Então ele não curte tanto socializar, porque ele já tá acostumado sem ter muito contato com as pessoas. E inclusive ele voltou pra Terra trazendo uma tecnologia. E essa tecnologia que ele trouxe pra Terra veio de um povo extremamente perigoso. E ele ficou até confuso se ele trazia pra Terra ou não, porque ele sabia que tinha coisas extremamente perigosas que, se caísse nas mãos erradas, poderia destruir o mundo, né? Então ele era bem receoso com essas coisas. Enfim, um dos lugares que a turma foi conhecer no espaço foi literalmente Marte. É dito pela Chabel que Marte tem até praias, pelo motivo de ter sido um dos primeiros lugares que eles instalaram colônias para extrair minérios para abastecer indústrias na Terra. Mas que no momento eles estavam preparando o planeta para morar nele mesmo. Tanto que ela explicou diversas coisas científicas que não cabe muito nesse vídeo, não. Não é muito o assunto e o foco. Porque o motivo mais importante dessa edição é o templo de Marte, o templo que tá ali no planeta. Inclusive, foi mais por esse motivo que o Fran ele decidiu fazer essa excursão. E esse templo se assemelha bastante com as pirâmides do Egito. Bom, esse templo não foi feito por eles, pelo pessoal do astronauta. Eles não sabem a resposta do porquê existe um templo ali no planeta. Eles não sabem se tiveram civilizações ou alguma raça alienígena que criou tudo ali. Mas eles pesquisaram, eles viram pela própria tecnologia que não havia problema ali dentro. E o astronauta, dessa vez, ele não participa da excursão. Isso porque ele não gosta de ir no templo. Ele sente uma sensação muito ruim entrando ali, então ele evita bastante o lugar. E ele também até afirma que nem sabe por que deixou a Chabel levar o pessoal pra lá. E quando a Chabel e a turma entram, eles percebem logo de cara que tem uma figura de uma possível deusa, porque ela tem um formato de humano e ela é uma figura bem evidente. E ela também tem dentões. E claro que fazem semelhança com a Mônica, a protagonista. Até que do nada aparecem diversas esferas no templo. E a bendita inteligente da Magali resolve colocar a mão em uma delas. E ela claramente se abre e quando a Chabel percebe o perigo, ela empurra a Magali e entra na frente dela para protegê-la do perigo. E de fato era bem perigoso, causou uma grande explosão. E a Chabel ela foi a única atingida, né? Porque ela entrou na frente. E isso fez com que o astronauta soubesse, por conta do sinal de emergência que a Chabel mandou para a nave, que estava acontecendo alguma coisa ali. E pesquisando, ele descobre era a mesma tecnologia que ele trouxe da Terra que estava causando alguma coisa em Marte. Então, ele rapidamente já sacou que todo mundo que estava ali estava em completo perigo, e um perigo bem extremo. Então ele já pegou a sua armadura clássica, né, com o upgrade, e partiu para Marte correndo, na verdade voando, né? Enquanto isso, a Chabel ela faz com que toda a turma saia do templo e que ela
cuida dali sozinha, já que ela é mais experiente. E todo mundo vai embora e deixa ela lá sozinha. Ela convence todo mundo a fazer isso. Só que o Cebola ele não concordou com isso, né? Já que ela é uma pessoa importante para ele. Mas a Mônica, ela concordou. E por conta disso, ele a chama de covarde por abandonar a Chabel lá sozinha em perigo, porque isso não fazia parte da personalidade da Mônica, mas mesmo assim ela disse que concordava que todo mundo deveria sair. Mas no fundo, a Mônica sabia que a Chabel mentiu sobre aguentar as esferas para proteger o grupo. Então, quando o astronauta chega salvando a turma do lado de fora, a Mônica ela volta sozinha para o templo, ciente que a Chabel não estava bem. Tanto que a Chabel estava no chão, né? Foi um golpe muito forte. E quando a protagonista leva a explosão de choque no lugar da Chabel, ela aguenta, e aguenta bastante. E a Chabel, ela até estranha, porque um único golpe ela já tava no chão. Era uma coisa muito dolorosa. É uma dor insuportável mesmo. E aí a gente percebe que a Mônica ela é realmente muito resistente. Só que não é porque ela é resistente que ela não sentia dor, né? E ela fazia barulho. E esse som da Mônica faz com que um robô que estava desacordado no templo acorde. Pasmem, ninguém nunca sabia que tinha um robô ali. E ele acorda para defendê-la das esferas. E o coitado aparece achando que a Mônica é a princesa dele. E o que ela faz? Óbvio, ela conta a verdade que ele está confundindo ela com outra pessoa. Mas o robô, ele não entende, aparentemente, o que ela tá tentando dizer. Então, fazer o que? Ela entra no personagem, né? Sua vantagem. Principalmente por conta desse sentimento dela com Cebola. Foi a primeira vez que ela sentiu proteção por alguém. Porque o robô, ele realmente aparece dando muito amor aos gestos. Então, a Mônica, ela se sente amada e protegida, mesmo ela não precisando dessa proteção. E era isso que ela queria que o Cebola visse nela. Que ela queria uma proteção dele mesmo, que fosse necessário. Enquanto isso, o astronauta ele vai e ataca o robô e eles começam a duelar ali. E quando a Mônica percebe que o robô não estava reagindo, e porque também ele era bonzinho, ela ordenou para que ele atacasse o astronauta, se defendesse. E ele fez isso, ele tacou um golpe muito forte. Claramente, eles conseguiram levar o robô para a nave do astronauta, mas ele não ficou preso em vigilância. A vigilância dele era literalmente a Mônica. Ele ficou como um guarda, um segurança dela. E a Mônica, ela tenta explicar que o robô ele não é do mal. Mas o astronauta, ele não se convence tão facilmente assim, por mais que ele se sente muito calmo com a Mônica. Porque ele sabe que o robô, ele vem de um povo extremamente perigoso. E isso torna com que ele seja uma arma ali. Muita gente poderia se machucar com ele. Mas a Mônica, ela realmente cria um laço forte com esse robô mesmo. Ela se sente finalmente protegida, mesmo sem precisar da proteção. Enquanto isso, entra em cena a verdadeira princesa, a Usagi Mimi, uma guerreira poderosa, estilosa e bem surtada. Ela já chega toda pomposa e deixando o pai orgulhoso. E tudo fez sentido quando a gente vê ela pela primeira vez, porque a princesa Mimi e a Mônica são extremamente semelhantes. Então dá pra entender o motivo porque o robô, ele realmente confundiu as duas, porque elas são focinho de um, carinha de outra. E é contado a história e a origem da princesa, a origem aspa, né? Não conta a origem, mas conta sobre a princesa Mimi. E ela tem o sonho de ser a imperatriz. E para isso, o Lord Kamen, o vilão, com muitas aspas, porque ele não é um vilão, ele é uma pessoa super respeitada entre o povo da Mimi, ele quer que a Mimi prove que é digna de ser uma imperatriz. E para isso ela tem que lutar diversas batalhas e no fim lutar com ele mesmo. Só assim ela poderia realmente ter esse título. E pra falar a verdade, ela nem precisava lutar com ninguém. Ela poderia simplesmente colocar um representante no lugar dela. Qualquer súdito dela podia lutar por ela. Mas ela preferiu lutar com as próprias mãos para mostrar
coragem e bravura, coisas que os antepassados dela não fizeram. Então ela queria ser diferente e mostrar que ela era realmente forte. E lembra daquelas esferas no templo? Então, eram para encontrar alguém que suportava aquela dor para ser um oponente digno para a princesa. Então, foi basicamente também um localizador. Por isso, a princesa Mimi ela encontrou fácil a nave do astronauta e já pediu para que o guerreiro que acionou as esferas aparecesse para lutar, porque seria um oponente digno, né? Um oponente à altura. E como a Mônica foi a que aguentou as esferas, ela que obviamente teve que duelar com a princesa. O astronauta, ele ficou extremamente preocupado, porque o povo da Mimi, ela veio com várias naves em volta da nave dele. Então ele ficou muito preocupado com quem estava lá dentro e também com a Terra, porque eles são extremamente perigosos. Então ele estava pensando em um plano para deixar todo mundo seguro e salvo. E também torcendo para que a Mônica ganhasse o duelo, que era uma coisa bem impossível, diga-se de passagem, tá? E assim, antes de duelar, a Mônica ela reforça pro robô que ela não é a princesa dele, que ele está confundindo ela com outra pessoa. Esperávamos que ele ficasse, sei lá, aborrecido, quisesse matar todo mundo, mas no fundo ele já sabia que não era ela. E também ele disse que ele não ficaria bravo com alguém que é tão semelhante com alguém que ele tanto ama. E assim, a Mônica ela pede para que ele fique na nave, ela não ordena, ela pede para que ele lute para ajudar e defender os amigos se fosse preciso. Lembrando que a princesa Mimi colocou diversas naves em volta da nave do astronauta, então todo mundo estava tremendo na base do que poderia ocorrer. E assim o duelo entre as duas começa com muitas alfinetadas, a Mônica aguentando bastante porque ela realmente é bem resistente, e obviamente nos diálogos a Mônica ela meio que solta sobre o robô pra Mimi. Só que a princesa, ela não sabia que o robô estava ali. E aí a gente entende como aquele robô foi parar ali. Porque a Mimi, ela fez algo que ela achava que era necessário. Ela mandou embora o robô que sempre esteve ao lado dela. Um gesto duro, mas que vinha de desejo de se tornar a mais forte, mais independente, mesmo que isso a deixasse profundamente triste. O robô, por outro lado, também ficou devastado. Afinal, ele cuidava dela desde que era um filhotinho, já que toda a casa imperial tinha direito de um androide pulsar, e ele foi designado como guardião pessoal pelo rei, o pai dela. E esse amor só cresceu com o tempo. Um amor que era recíproco, só que ofuscado pela responsabilidade e pela ambição da Mimi de se tornar imperatriz. Ela queria a todo custo mostrar coragem, mostrar bravura, e ela achou que precisava afastar aquilo que ela mais amava, porque ela via como fraqueza. A Mônica, antes de saber disso, ela tinha prometido ao robô que iria unir os dois, porque, querendo ou não, o robô gostava da princesa, então ele tinha que ficar com ela, com a princesa, e não com a Mônica. Só que a Mônica achava que a princesa, por tudo isso que estava acontecendo, ela achava que ela era uma pessoa ruim. E no fim ela percebeu que não, que o que estava acontecendo ali era um mal entendido mesmo. Mas ela cumpre a promessa de realmente unir os dois. Depois de uma luta intensa e de uma conversa sincera com a Mimi, ela consegue tocar o coração da princesa. A Mimi entende que não precisa abrir mão do amor para ser forte, que ela pode ser imperatriz e ao mesmo tempo ter alguém ao seu lado. Ela não precisa lutar sozinha. Ela pode vencer com o amor. E a Mônica, inclusive, chama ela até de burra, porque não faz muito sentido ela afastar alguém que ela ama, porque ela achou que ia ser fraca por conta disso. Enfim, mas agora não tinha mais confusão, né? Porque a Mimi e a Mônica, elas meio que se tornaram amigas ali entre os diálogos. Tiveram respeito, bateram a mão e já era. A Mônica basicamente arregou. Ela falou que ela desistia da batalha, que não fazia grande diferença pra ela, né, ela vencer a princesa, que ela não ia ganhar nada. O Lord Kamen, ele não gosta nada disso e ataca as duas com um raio. E a Mimi, ela já estava preparada pra ter a batalha final com ele. Pelo que eu entendi, a Mônica era a última oponente que ela tinha que duelar, então automaticamente ela já tinha que duelar com o Lorde, já que ele era o último. Porém, ela já tinha lutado com a Mônica, então ela já estava bastante fraca, porque ela tinha usado muito os seus poderes. E assim, a Mônica diz que ela deveria chamar o seu robô para defendê-la.
e com muita resistência, finalmente ela compreende isso. Então ela chama o robô pra lutar com o Lorde e ele já dá aquele ataque grosseiro. E o robô, inclusive, ele também cumpre a promessa que ele fez pra Mônica. Ele não tinha prometido que iria proteger os amigos dela, mesmo que fosse pra lutar contra o próprio povo? Pois então, o astronauta e o Franja, eles perceberam que a princesa Mimi e as naves que estavam ali fora eram literalmente hologramas. Não tinham a mesma quantidade de naves como parecia, como transmitiam para eles. Então eles viram uma vantagem nisso e o astronauta saiu lá, né, para defender e tal, e o robô também foi junto para defender o povo lá fora. E assim, a princesa Mimi chama ele e ele escuta de longe, assim, já vai pro Lorde e dá aquele ataque grosseiro. Mas o Lorde, ele dá uma regadinha, tá? Ele diz que o duelo imperial já estava encerrado e que a Mimi se tornou de fato a imperatriz. E a princesa, ela mostrou bravura por querer lutar com as suas próprias forças, lutar sozinha. E ao mesmo tempo, ela provou humildade e bom senso ao chamar alguém para substituir ela no duelo. Perante suas palavras, de nada vale um líder se ele não confia em seus súditos. E assim ela se torna a imperatriz e tudo fica lindo. A Mônica, ela ganha uma roupa igual a da Mimi, o Cebola não consegue parar de olhar. E o Cebola, ele compreende o motivo da Mônica ter aceitado ir embora, deixando a Chabel sozinha. E ele entendeu que ele não estava sendo protetor como ele estava sendo com a Chabel. Transpareceu que não se importava tanto assim com a Mônica. E a Mônica, ela também compreendeu esse lado do Cebola com a Chabel, essa relação entre os dois. Até porque a Chabel, ela é uma mulher extremamente mais velha. Ela era a babá do Cebolinha, ela tinha o quê? Uns 18 anos? Quando era babá de um menino de 5. Então ela sempre foi mais velha. Então não tinha por que ela ter ciúmes dessa relação. A gente sabe que o Cebolinha, ele tinha uma paixonite pela Chabel. Mas a Chabel tava nem aí pra isso. Até porque a única coisa que ela se importava era o astronauta, porque ela é loucamente apaixonada por ele. Então a Mônica, ela compreende que ela tava ultrapassando um pouquinho nesses ciúmes bobo dela. E no fim, a gente tem uma selfie da turma pra marcar o momento. No meio de todo esse caos espacial, fica aquela sensação gostosa de que mesmo em outra galáxia, a essência da Turma da Mônica continua ali. E uma curiosidade para quem não sabe, o Zag significa coelho em japonês. Ou seja, o verdadeiro nome da princesa é Princesa Coelho Mimi. O mais legal dessa edição, na verdade dessas 3 edições, né, já que é uma trilogia, ela foi inspirada no filme clássico da Turma da Mônica de 1983, chamado A Princesa e o Robô. Eu confesso que eu já tinha lido essa edição muito tempo atrás, mas eu não tinha assistido esse filme. Na verdade, ele fica bem explícito em todas as edições que foi baseado nessa animação. Só que eu não tinha sacado isso e eu não tinha assistido, mas eu resolvi assistir para complementar esse arco da TMJ. E eu te digo que é um filmaço, é uma relíquia. É tão fofinho, por mais, né, que seja um clichê, bobinho, ele é muito fofo, ele é um romance muito belo. E a mensagem dele é incrível. Você até esquece que tipo, é um desenho bem antigo, porque realmente é um filme gostosinho de assistir. Inclusive, ele está disponível no YouTube mesmo, no próprio canal da Turma da Mônica Oficial. É só você escrever aí na lupa A Princesa e o Robô, Turma da Mônica. Aí já aparece e aí você pode assistir à vontade. Pode assistir porque eu recomendo bastante para quem gosta desse universo da turminha. E como o universo ele foi baseado na animação, tem, logicamente, muitas referências e muitas diferenças e semelhanças na edição com a animação. A Princesa Mimi por lá, de fato, é uma coelha, e uma coelha bem rosinha, tá? Porém, ela e o povo são de fato coelhos mesmo, e não coelhos em forma humana. E por lá também existe um torneio, mas esse torneio é mais para decidir quem é o noivo da Princesa Mimi, quem vai se tornar o próximo rei. E por lá esse lance de pulsar é bem mais explicado, porque o nome da edição é Um Brilho de um Pulsar, só que não explicam nada sobre o pulsar. Nos confins do universo foram descobertas recentemente misteriosas estrelas pulsantes, batizadas pelos astrólogos como pulsar. E elas são bem diferentes, pois elas não brilham como as outras estrelas. Elas pulsam como um grande coração, e um coração de luz.
batendo sem parar. E diz a lenda que às vezes um raio de luz desgarrado de uma distante estrela pode atingir alguém, e esse alguém que foi atingido nunca mais será o mesmo. E simplesmente um robozinho que era um simples soldado do reino da Mimi recebeu esse raio e começou a pensar e agir como humano. E a princesa Mimi se encantou logo de cara com ele. E como foi amor à primeira vista, ele decide participar do torneio para tentar ser o marido da princesa. E claro que ele passa em todas as provas. E o vilão, com muitas aspas mesmo, porque o Lorde não era um vilão, que seria o Lorde Coelhão, que é como a Mônica apelida ele na edição, ele não é tão ameaçador no filme. E eu digo na aparência mesmo, porque no filme ele é um coelhinho bem pequenininho e bastante maldoso. Ele de fato aqui ele é um vilão, diferente da edição que ele foi bem benevolente com a Mimi. O plano dele era se casar com a princesa Mimi apenas para se tornar rei. E ele não gostava dela e ela também não gostava dele porque era visível que ele era bem ambicioso. Para falar a verdade, nem o rei gostava dele. Mas ele podia participar e ele passou em todas as provas. Mas diferente do robô que ele realmente foi digno, o Lorde Coelhão ele basicamente trapaceava. E ficou só os dois no duelo. Só que obviamente o robô ele ganha. E o Lorde Coelhão, ele percebeu uma coisa. Como o robô era um robô e não um coelho, uma das regras desse torneio é que o ganhador tinha que ter um coração. E claramente o robô ele não tinha, ele só tinha um desenho ali de coração. Porque obviamente o raio foi atingido nele e também pra gente diferenciar ele dos outros robôs. Mas ele realmente não tinha porque ele era um robô. Então o rei ele basicamente dá 2 dias para que ele conseguisse um coração. E só assim ele daria a mão da filha dele pro robô. E basicamente assim ele cai na terra e a turma fica sabendo da sua trajetória e decide ajudar. E o Lorde Coelhão faz de tudo para impedir ele. Inclusive foi assim que ele caiu na terra, porque foi o Lorde Coelhão que jogou ele ali. Eu tô resumindo muito por cima mesmo, tá? Ele, obviamente, ele consegue encontrar o coração e isso faz com que ele se torne um coelho de verdade, porque ele consegue sentir emoções humanas. E, obviamente, o Lorde Coelhão, ele é pego e é preso e ele e a Princesa Mimi vivem felizes pra sempre porque os dois ficam juntos. É um final feliz. E não venha reclamar de spoiler porque é um filme de 1980, hein? Mesmo que você vá assistir, não interessa. É um filme antigo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu tô falando, não tinha como não dar spoiler, né? Eu não sei se foi uma referência, mas vamos fingir que sim, porque eu gostei de ligar essas duas coisas. Durante a trama, o Lorde Coelhão ele mostra uma foto da Mônica com um robô. E aí a princesa Mimi ela fica com bastante ciúmes da Mônica e fica extremamente triste porque ela realmente amava o robô. E o Lorde Coelhão ele utilizou isso no longa para fazer com que ela não queresse o robô, para ele entrar na jogada, porque como o robô ele estava longe e o Lorde Coelhão ele estava observando ele de longe na Terra e a princesa Mimi soube que ele estava trapaceando novamente, ele quis dar essa cartada para fazer com que a Mimi convencesse seu pai a se casar com o Lorde, né? E tem um momento na edição que foi no final. A Mônica, ela se pergunta se a Mimi é ciumenta da mesma forma que ela. Afinal, o robô, ele estava com ela esse tempo todo e ela não tinha demonstrado nada. Mas, pela expressão de face, é visível que as duas são extremamente idênticas. E eu achei interessante isso porque a princesa Mimi fica morrendo de ciúmes mesmo no longa. E lembra que o Lorde Coelhão, lá da edição, não quis lutar com o robô? A Mônica disse que ele provavelmente estava com medo de perder. E eu acho que também foi uma referência ao filme. Porque no final o robô, ele realmente destrói o Lorde. Ele realmente vence. Inclusive, o que eu achei interessante é que a princesa Usagi Mimi, ela cita que o povo imperial, eles ganham um robô pulsante. Então isso significa que todo mundo ganhou um robô que tinha o mesmo coração com um robô que foi atingido pela estrela Pulsar. Ou seja, existem vários assim também. E na edição, eles se conhecem desde pequenos, né? Na verdade, ela desde pequena conhece ele. Por aqui no filme, eles se conhecem no torneio mesmo. Foi amor à primeira vista. Eu achei interessantíssimo
terem colocado isso. Para concluir, na contracapa, a gente tem um desenho do robozinho do filme dos anos 80 e ele é extremamente lindinho. É a coisa mais lindinha que você vai ver nesse vídeo. E eu também queria destacar essa era de ouro da TMJ. Essa saga foi simplesmente incrível e envelheceu muito bem, porque a gente tá falando da edição número 6, 7 e 8. Então, são edições da primeira temporada. Era basicamente muito recente a turminha. E eu cheguei até a compartilhar lá no meu Instagram do canal algumas partes das edições que, se fossem lançadas hoje, dariam muito o que falar. Tipo, a Chabel usando roupas curtas na frente de um garoto de 15 anos que era o Cebola e ele ficando completamente desconfortável. Hoje seria super problemático, principalmente essas cenas de duplo sentido, da onde que ele estava olhando para Mônica, sendo que a gente sabe claramente onde ele estava olhando. E na época esse tipo de duplo sentido era visto como algo divertido nas revistinhas, mas os tempos mudaram e o olhar do público também. E eu confesso que até hoje eu acho meio engraçadinho. Eu não vejo um tanto problema, mas isso aí é outro foco. O que eu tô querendo dizer é que antigamente tinha uma margem mais criativa. E é por isso que aparenta que cada edição mais nova parece que ela é bem rasa. Ela não tem emoção nenhuma. Muita gente me pede temas, né, da TMJ, mas como eu já comentei, eu estou seguindo os arcos certinhos, respeitando a cronologia dos fatos. Isso ajuda não só a organizar melhor o meu conteúdo, mas também faz com que eu não deixe passar nenhum detalhe despercebido, porque às vezes tem referências escondidas, principalmente quando se trata de temas bem mais elaborados, porque eu não estou me referindo a uma única só edição, então eu englobo outras, e eu prefiro bastante eu saber o máximo de informação pra gente comentar certinho sobre algum assunto específico. Mas e aí? Você já leu O Brilho de um Pulsar? O que você achou dessa edição? Você gosta dela, não gosta dela? O que você achou sobre a Usagi Mimi? Comenta aí que eu quero saber. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre a turminha mais amada do Brasil. Se caso você tiver alguma sugestão que a gente possa trazer aqui no canal sobre a TMJ, pode ficar à vontade nos comentários, vai que ele vira um próximo vídeo. Inclusive, todas as suas sugestões estão guardadas, tá? Às vezes eu fico pesquisando para trazer um bom conteúdo, né, pelo menos completinho para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou deixar aí um vídeo na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e até o próximo vídeo.